Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer e uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Este programa é um programa da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Neste trimestre, o assunto em estudo é a carta de Paulo aos Romanos, maravilhosa graça. E hoje nós vamos estudar a penúltima lição do trimestre, a lição de número 12, que tem como título Cosmovisão Missionária. E está comigo aqui neste programa o professor Soares. Nós vamos estudar esse assunto importantíssimo a respeito da obra missionária. O textuário se encontra em Romanos, no capítulo 15, versículo 20, que diz assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Romanos 15, 20. E a verdade prática declara assim: os crentes que foram alcançados pela graça e vivem pela fé em Jesus Cristo precisam ter uma visão missionária, amorosa e abrangente. É isso aí, meu querido telespectador. O programa Escola Bíblica Dominical em Debate está apenas começando. Nós vamos estudar hoje esse ponto central da nossa lição, é de que o crente ele precisa ter uma cosmovisão missionária. Qual é a sua cosmovisão missionária? Qual é a cosmovisão missionária da sua igreja? Qual é a cosmovisão missionária ideal da igreja? É isso que nós vamos estudar nesta aula de hoje. Vamos fazer um breve intervalo e já já retornaremos para iniciar o nosso estudo. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Chegamos à 12ª lição, onde nós estamos estudando cosmovisão missionária. Realmente é um tema extremamente relevante para os dias atuais e já nessa penúltima lição tratando realmente da missiologia. E é interessante, caro telespectador, a gente aprendermos alguns termos relacionados a essa cosmovisão missionária. E vamos começar aqui pelo primeiro termo, cosmovisão. É interessante refletirmos sobre essa temática que é cosmovisão. Eu quero apenas trazer algumas definições que é importante, que vai enriquecer essa parte introdutória da nossa lição, nesse debate da Escola Bíblica Dominical aqui em Debate. E aí tem um autor apologista chamado Norman Geisler, gosto muito dos escritos desse apologista cristão, que traz algumas terminologias dentro dos seus significados e sobre a questão da cosmovisão. É interessante, é importante que o cara telespectador, o meu querido professor da Escola Bíblica Dominical, o meu querido irmão que assiste esse programa assiduosamente, né, sempre se edificando, se esclarecendo, se informando sobre essas temáticas que são tratadas na Escola Bíblica Dominical em Debate. Então, o termo, segundo Norman Geisler, sobre cosmovisão, ele diz o seguinte, modo pelo qual a pessoa vê ou interpreta a realidade. Então, o modo, a maneira pela qual a pessoa vê e interpreta a realidade chama-se cosmovisão. Eu gosto sempre de fazer uma ilustração. Olha, se você coloca um óculos azul, você vai ver o mundo azul. Se você coloca um óculos transparente, você vai ver o mundo transparente. Então, é mais ou menos aí a estrutura da cosmovisão. Mas ele diz mais além, a palavra alemã, Weltanschauung, que significa ou mundo, ou uma visão de vida, ou um paradigma, ou seja, tudo isso está dentro, relacionado à questão da cosmovisão. Ele diz mais, Norman Geisler, cosmovisão é a estrutura por meio da qual uma pessoa entende dados da vida. Cosmovisão influencia muito a maneira em que a pessoa vê Deus, vê as origens, procura entender a questão do mal, procura entender a questão de Cristo, procura entender também a questão dos valores cristãos ou não, o destino da vida dos seres humanos da forma geral. Então, de uma certa forma, a cosmovisão, a maneira de se enxergar, de interpretar a realidade, passa por esse âmbito
da cosmovisão propriamente dito, certo? Então é importante que o caro telespectador, o meu querido professor da Escola Bíblica Dominical, traga à tona a ênfase, né, a evidência sobre essa terminologia que vai tratar sobre essa cosmovisão. É interessante destacar também, dentro dessas terminologias, dentro desses conceitos, vários tipos de cosmovisão. Por exemplo, existe a cosmovisão teísta, da qual aqui nós defendemos. Por exemplo, cosmovisão missionária teísta, é a qual defendemos, é a qual defende o sistema religioso judaico-cristão, do qual nós fazemos parte. Existe também a cosmovisão, por exemplo, panteísta. Não quero entrar na terminologia dessas cosmovisões, apenas citá-las para que você possa ter uma ideia que existe cerca de 7 tipos de cosmovisão. Existe a cosmovisão ateísta, contrária ao teísmo. Existe a cosmovisão também de um teísmo finito. Existe a cosmovisão politeísta. E também existe a cosmovisão panenteísmo. Ou seja, existe cerca de 7 cosmovisões que vai tratar da maneira de como se vê o mundo, a realidade que está à volta do ser humano. Então é importante nós termos esse entendimento também. É importante também compreendermos, dentro dessa lição que nós estamos tratando sobre o que vem a ser cosmovisão missionária, definirmos aqui o que vem a ser missiologia. Eu entendo perfeitamente que missiologia é a obra de Deus dada e confiada à igreja, seguindo o exemplo de Cristo Jesus, para proclamar as verdades sacrossantas, inerrantes, absolutas e infalíveis da pessoa bendita e eterna Jesus. Isso é missiologia. Missiologia também entendo que é conquistar vidas para o celeiro eterno de Cristo Jesus, o celeiro eterno de Deus. Missiologia também é uma tarefa, é a grande comissão dada por Deus à sua igreja para levar a mensagem e as verdades do reino de Deus em todos os cantos e recantos do planeta Terra. Então, nós observamos que todos esse significado vem trazer uma alusão, vem trazer um significado bastante cristalino, claro, quanto à questão tanto da cosmovisão, da qual eu já citei, e também da missiologia. E aqui também declaro que missiologia é um grande milagre de Deus. Realmente, precisamos compreender a missiologia como um milagre de Deus. Então, esse milagre de Deus nós compreendemos à medida que nós vamos lendo as páginas do Antigo Testamento e também no Novo Testamento com a ênfase mais propriamente dito, destacando lá nos Evangelhos, nas cartas paulinas, nas cartas gerais e também no livro de consumação, que é o livro de Apocalipse. Então, você percebe que em toda a extensão das páginas da Bíblia nós vamos encontrar a ênfase dada por Deus à missiologia. E há quem diga com muita propriedade que missões está no coração de Deus. Mas a pergunta não é bem essa. Será que missão está no seu coração? Será que missões está no meu coração? Essa é a pergunta que tem que ser feita, pastor Fábio. Essa aí, professor Soares, esta lição é uma boa oportunidade para a gente meditar nesses assuntos tão importantes, né? O que é que nós estamos fazendo aqui? Qual é a missão da igreja aqui na terra? Deus nos salvou e por que que Ele não nos leva logo para o céu? Por que que ainda Ele quer que ainda estejamos aqui? Então é muito importante esses conceitos para poder a gente se orientar. Então, cosmovisão, conforme o nosso querido professor Soares já mostrou, é a nossa visão do mundo, a forma como nós enxergamos o mundo, como enxergamos as coisas. Em outras palavras, poderíamos dizer sobre a mentalidade que nós temos a respeito de determinado fato, né? Com relação a essa questão da missão da igreja, inclusive ontem eu publiquei uma postagem no Facebook, eu estava lendo nessa semana, alguma coisa nesse assunto e eu senti por necessidade ontem de manhã de escrever uma definição de missão que pudesse abranger toda a obra, que pudesse expressar a visão bíblica, a cosmovisão bíblica a respeito do que é missão. Então nós definimos missão da seguinte maneira: missão diz respeito ao serviço cristão motivado pelo amor a Deus e ao próximo, que se expressa por meio de ações
altruístas de evangelismo, testemunho cristão e assistência social, de acordo com os dons e vocações que os membros da igreja receberam do Senhor. Então, missão tem a ver com o serviço, com servir, com o serviço cristão, como Jesus, ele veio para servir e não para ser servidos. E Jesus disse, assim como meu Pai me enviou, eu envio a vós. E a missão ela deve ser motivada pelo amor. A igreja e o crente ele não pode fazer missão com outros interesses a não ser pelo amor a Deus e amor ao próximo. Então, nesse sentido, como é por amor a Deus e ao próximo, que os dois grandes mandamentos, ele vai desenvolver ações altruístas, abnegadas, desinteressadas, de evangelismo, de proclamação da palavra de Deus, pregando o arrependimento, a conversão, a fé em Cristo Jesus, como também o testemunho cristão. A igreja está aqui na terra também para dar bom testemunho cristão, e isso também é uma maneira também diferente de evangelizarmos, de falarmos de Cristo. As pessoas têm que olhar para a igreja, olhar para nós e ver Cristo na nossa vida. Jesus disse, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então também temos esta missão e de assistência social, que é de demonstração de frutos de amor, de demonstração de amor ao próximo, como diz a palavra de Deus. Se vocês amarem uns aos outros, vocês evidenciarão que de fato são meus discípulos. E isso, nós vamos realizar essas ações de evangelismo, testemunho cristão, amor ao próximo, tudo de acordo com os dons e vocações que nós recebemos da parte do Senhor. Então, em cada situação, em cada contexto, a gente vai trabalhar, a igreja vai realizar essas atividades, e tem pessoas na igreja que foram chamadas por Deus e dotadas de dons e talentos, mais para a evangelização, outros mais para o ensino, outros mais para os dons de misericórdia. Inclusive tem dons de misericórdia, dons de socorros, são dons que manifestam obras de caridade, de filantropia, em prol das pessoas, de uma forma extraordinária, porque a filantropia, a misericórdia, o socorro, o amor ao próximo, isso aí é uma coisa, uma virtude que tem que fazer parte da vida de todo cristão no dia a dia. Porém, Deus ainda dota pessoas com uma capacidade muito maior ainda de atuar nesta área social. Então, aqui no tópico 1 da nossa lição, a necessidade de uma cosmovisão missionária. Então, nós temos que ter uma cosmovisão missionária que seja baseada na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa cosmovisão missionária, e no tópico 1.1, ele fala do propósito da missão dele. Então ele diz no versículo 20, e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. E no versículo 24, ele diz, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Então, o propósito da missão, de acordo com esses versículos, é pregar a palavra de Deus para povos não alcançados, em locais, para pessoas, para comunidades, países, regiões, onde Cristo ainda não tenha sido ainda anunciado. Isso é muito importante, e Paulo tinha em mente no seu projeto missionário fazer evangelização, pregar a palavra de Deus lá na Espanha, que era, vamos dizer assim, o local mais ocidental do mundo de então, ali do mar Mediterrâneo. Muito bem, meus queridos telespectadores, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos já já para continuar o nosso estudo. Fique conosco. Ok, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. O
tema maravilhoso, onde nós estamos tratando sobre a cosmovisão missionária. Realmente todos nós somos missionários, missionários locais, missionários regionais, missionários nacionais ou transculturais. Nós observamos claramente que é uma responsabilidade nossa, da qual fazemos parte da igreja, o corpo místico de Cristo Jesus, levando as boas novas de salvação em todos os cantos e recantos dos quais Deus vai nos permitindo a proclamar, a testemunhar, a evidenciar das maravilhas de Cristo Jesus, anunciando os seus valores. Os valores eternos de Cristo Jesus devem ser uma prerrogativa, como assim foi na vida do apóstolo Paulo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, ensinando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a mensagem que assim Paulo recebera da pessoa bendita e eterna Jesus e se tornou um grande instrumento de Deus dentro daquele contexto dos primeiros séculos da era cristã, levando a boa nova de salvação, levando as maravilhas da graça de Cristo Jesus. Então nós observamos no bloco anterior, o pastor Fábio já deu aqui algumas pinceladas sobre esse ponto, o tópico 1.1, destacando o propósito da obra missiológica, né? E aí nós observamos, primeiramente, Paulo quer que a igreja o veja como alguém que estava prestando um serviço de grande relevância diante de Deus, como é. A obra missiológica, a obra de missão é uma grande tarefa, é a suprema tarefa da igreja. Primeiro, glorificar e exaltar o nome de Cristo Jesus. E, em segundo lugar, destacar a obra de evangelização. Realmente, Paulo se desgastou. Paulo, de uma certa forma, realmente ele não teve reserva na sua vida, viveu exclusivamente após ter a conversão verdadeiramente em Cristo Jesus na estrada de Damasco. A partir de então, realmente, antes disso, pregava com um zelo extremado, mas precisava realmente ter um encontro pessoal com Cristo Jesus para realmente entender o real sentido e a relevância da obra que Deus tinha na sua vida. E aí esse apóstolo realmente se tornou um grande instrumento de Deus para levar avante, expandir as fronteiras da mensagem do reino de Deus com muita graça, com muita autoridade, com muita inspiração, com muita sabedoria da parte de Deus, levando a genuína mensagem de Cristo Jesus. Então, nós observamos isso aqui nesse capítulo 15, do versículo 14 até o versículo 21, destacando essas questões sobre o ministério apostolado, né, o ministério realmente missiológico do apóstolo Paulo. Em segundo lugar, nós destacamos também aqui na nossa lição o ponto que esse é o sentido do termo grego, né? Servir como sacerdote. Então, realmente, sermos um instrumento de Deus, de servir, de levar a boa nova, atender a grande comissão que Deus dá à sua igreja, é uma tarefa não de só menos importância, mas de só mais importância. E nós, todo cristão, tem que ser privilegiado realmente quando abraça essa causa de Cristo Jesus para levar avante a sua mensagem realmente poderosa, transformadora, regeneradora, que assim Paulo iniciara pelos discípulos também, e nós na igreja do século XXI, a Assembleia de Deus, em Mossoró, Rio Grande do Norte, faz esse papel com muita graça vindo da parte do nosso Deus. Pastor Fábio. É verdade, professor Soares. Meu querido telespectador, no tópico 1.2 da nossa lição, fala sobre o agente da missão, e a gente vê aqui em Romanos, capítulo 15, final do versículo 18 para início do versículo 19, que Paulo, falando à igreja lá de Roma, dizendo que ele realizava a obra missionária com a ajuda do Espírito Santo, que o Espírito Santo impulsionava, né, com palavras, obras e milagres. Então nós vemos aqui que o que acontecia, né, no ministério de Paulo foi um ministério marcado pela atuação do Espírito Santo de Deus. O proclamador da palavra de Deus, ele não pode confiar apenas nos seus argumentos, na sua capacidade de persuasiva, né, teológica, mas ele precisa confiar na ajuda do Espírito Santo de Deus. Inclusive, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5,
os coríntios eram gregos e os gregos davam muita importância à sabedoria. E Paulo chegou para eles e disse assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, embora Paulo fosse muito sábio, muito conhecedor da filosofia e de muitas ciências, etc., ele preferiu depender do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo usou muito o apóstolo Paulo na obra missionária. Inclusive, em Atos capítulo 19, fala lá que Paulo lá estava em Éfeso e diz que Deus, pelas mãos de Paulo, realizava obras extraordinárias, muitos milagres, muitos prodígios e maravilhas, cumprindo-se também o que Jesus falou em Atos 1 e 8. Depois que Jesus ressuscitou e antes dele voltar ao céu, Jesus disse, mas vocês receberão o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo na vida do missionário é fundamental, no missionário e na igreja, para que ele faça a obra de Deus com mais eficiência. E Paulo sabia depender do Espírito Santo de Deus. Jesus já tinha recomendado em João capítulo 16, versículos 7 e 8, Jesus tinha dito que ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, o qual convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence o pecador é o Espírito Santo de Deus. Agora, ele faz isso mediante a palavra de Deus pregada por nós. Então, nós temos que pregar a palavra de Deus, nós temos que lançar a boa semente da palavra de Deus no coração do pecador, e aí o Espírito Santo é quem vai fazer o milagre de fazer a semente da palavra de Deus germinar. Se aquele terreno, se aquela terra na qual foi semeada a palavra de Deus é uma terra boa, é uma terra fértil, ela vai dar frutos a 30, 60 e a 100, conforme Jesus ensinou na parábola do semeador. Então, essa dependência do Espírito Santo, ela é fundamental. Jesus, depois que ressuscitou, ele disse, mandou que os seus discípulos fossem pregar o Evangelho por toda parte, fossem testemunhar de Cristo em todos os lugares, mas Jesus fez um porém, uma ressalva, dizendo assim: antes, porém, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Então, Jesus ele enfatizou a necessidade do poder do Espírito Santo para fazermos a obra missionária. Então, o professor Soares é um cristão individualmente, um missionário individualmente, ou uma igreja que tem a missão de fazer a obra de Deus, não pode dispensar essa ajuda e a cooperação do Espírito Santo de Deus. Não podemos achar que apenas com os nossos métodos de evangelismo, as nossas estratégias, que só isso é suficiente, porque a conversão de um pecador é um trabalho sobrenatural, é um milagre que Deus opera na vida, no coração daquele pecador que crê, que não resiste à graça de Deus. Sem sombra de dúvida, pastor Fábio. E o ministrante, o cristão que não entende isso, a mensagem cristocêntrica nesse sentido, para ter o auxílio verdadeiramente do Espírito Santo, ele vai naufragar, ele vai fracassar. Porque, na verdade, quem vai convencer, como o senhor destacou muito bem, é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do seu estado de pecado, de justiça e de juízo. Então, um cristão realmente autêntico, que tem uma visão missionária, que tem uma cosmovisão missionária autêntica, verdadeira, ele vai entender essa mensagem sacrossanta e a ajuda do Espírito Santo na sua vida. E nós observamos claramente isso. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, que é o texto-chave de todo o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, é um texto clássico, é um texto realmente que todo cristão que tem uma visão missiológica, uma cosmovisão missiológica, compreende, destaca, diz o seguinte: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
Judéia, Samaria, até os confins da terra, até as extremidades da terra, na autoridade. Mas eu quero chamar a sua atenção, meu caro telespectador, para o termo poder, dínamo, ou seja, uma explosão da ação de Deus, das maravilhas de Deus. O apóstolo Paulo, nós observamos claramente que na sua chamada missiológica, realmente foi atestada pelo Deus Criador dos céus e da terra. A autoridade do apóstolo Paulo realmente foi uma evidência marcante. E nós observamos isso na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, diz assim: pois as credenciais do apóstolo foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos da parte do nosso Deus. Então, a ação miraculosa na missiologia do apóstolo Paulo foi intervenção miraculosa da ação do Espírito Santo diretamente na vida do apóstolo. Então, quem, de uma certa forma, tenta se esquivar-se de que a sua intelectualidade, seus cursos de teologia é importante, mas a atuação, os milagres de Deus, os prodígios de Deus é que faz com que a cosmovisão missiológica vai tendo sucesso. Então é por isso que o apóstolo Paulo realmente ele teve sucesso nas suas empreitadas concernente à questão da evangelização, da propagação da maravilhosa graça de Cristo Jesus. Por quê? Porque havia a ação poderosa, miraculosa, maravilhosa da pessoa bendita e eterna de Jesus e da ação direta do Espírito Santo de Deus, convencendo as pessoas da qual escutava o apóstolo Paulo. Então, meu querido caro ouvinte, meu caro telespectador do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, compreenda isso, aceite isso, e que o Espírito Santo de Deus possa te convencer e você possa realmente se encontrar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Muito bem, nós vamos aqui dar um breve intervalo e logo estaremos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Caros telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o terceiro bloco do nosso programa de hoje. A nossa lição, a lição de número 12, fala sobre obra missionária. Tem como título Cosmovisão Missionária. Qual é a cosmovisão missionária que você tem? É uma cosmovisão baseada na Bíblia ou é outra cosmovisão? A cosmovisão bíblica é esta que estamos estudando aqui nesta lição com base na Palavra de Deus. No tópico 1.3 da nossa lição fala sobre a esfera da missão. E o apóstolo Paulo, ele quando escreveu essa carta aos Romanos, ele disse aos irmãos lá de Roma que já tinha trabalhado na obra de Deus, na obra missionária em várias regiões, tinha evangelizado, aberto igrejas, desde da região lá de Jerusalém, de Antioquia, até a região do Ilírico, e essas regiões já estavam mais ou menos cobertas com várias igrejas que ele houvera plantado, mas ele precisava ampliar as tendas, ele precisava ampliar a sua atuação missionária para países, regiões onde ainda o evangelho não tinha chegado, onde ainda ninguém tinha pregado. Inclusive, Roma, Paulo não tinha ainda, quando Paulo escreveu essa carta aos Romanos, Paulo ainda não tinha ido em Roma. Ele não foi o fundador da igreja de Roma. E ele não tinha pretensão de ir pregar em Roma para abrir outra igreja, porque lá já tinha igreja. Mas o desejo de Paulo era ir pregar na Espanha. A Espanha era considerada, naquela época, o fim do mundo. Lembre-se que a Espanha fica ali vizinho a Portugal, perto ali do Estreito de Gibraltar, na porção mais ocidental do mar Mediterrâneo, onde no Antigo Testamento ali a gente lembra da história de Jonas, que ele pegou o navio para ir para Tarsis, justamente na Espanha. Então era o lugar mais ocidental, era o fim do mundo, o lugar mais distante do mundo conhecido da época. Então Paulo queria ir pregar na Espanha, queria pregar o evangelho nesse local onde ainda não tinha sido evangelizado. E isso é importante que toda igreja também tenha consciência disso. Às vezes tem igrejas que mandam missionário para onde já tem muito missionário.
temos que mandar